Bem, meus amigos, professores, pesquisadores, alunos em geral, professora Lília, professor ministro Eduardo Cardoso, professor Fernanda Cunha, professora Patrícia Perrone, professor Cláudio Pereira, enfim, todos fazem parte dessa mesa, especialmente os professores Ingo Sarlet e Gustavo Bineboim. Hoje vamos ter duas exposições centrais, cada uma em torno de 25 minutos, como de praxe, e com abertura em sequência para os debates, não só do público em geral, como especialmente, começando pelos membros desta mesa. Hoje vamos ouvir, já distribuímos os temas centrais da palestra, das duas palestras, o currículo dos eminentes expositores. E o que eu posso dizer é que o SEBEC experimenta hoje um momento de exaltação, de grandeza acadêmica. São dois vocacionados para o direito transbordantemente. São dois juristas, são dois escritores, dois professores, dois paradigmáticos profissionais, dois cidadãos full-time, naquela linha de Péricles na Grécia Antiga, que dizia: o indivíduo que bate no seu peito e orgulhosamente, num pretenso orgulho, diz: o que me cabe é cuidar de mim mesmo e de minha família, não é alguém que apenas cuida de si mesmo e de sua família. É um inútil. Não é, professora Lília Rocha? Depois o mesmo Péricles disse: o meu sonho de administrador ateniense é ver cada um dos meus conterrâneos bater no peito e dizer assim, cada um: eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Eu sou livre porque participo da vida coletiva. Olha que conceito de cidadania como envolvimento com tudo que é da coletividade, militância em torno dos interesses mais gerais, do bem comum. Cidadania como qualidade do cidadão, ou seja, do habitante orgânico e não mecânico da cidade-estado, da polis. Eles dois são assim, viu? São pessoas de vanguarda, são dois pensadores do direito e da vida. Apenas para lembrar, o professor Ingo foi até recentemente desembargador, foi do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, portanto, vocacionado também para a jurisdictio, ou seja, dicção do direito e ao mesmo tempo distribuição da justiça. E o professor hoje está na advocacia, na consultoria. Sim, debutando, né? Debutando. E o professor Gustavo que eu reencontro com certa frequência academicamente na UERJ, em bancas de doutorado. Ele é advogado, consultor, parecerista, conferencista requisitadíssimo, e os dois hoje nos honram, nos homenageiam com suas presenças. A professora Lília quer fazer alguma observação? Não, Tá. tranquilo. Então vamos começar, viu, professor Gustavo, sem mais delongas. Hoje vamos ter seguramente uma oportunidade de perceber como essa Constituição brasileira é qualificada como nenhuma outra na história do Brasil e talvez como nenhuma outra do planeta, viu? Essa Constituição nossa, pelo menos na sua grade de princípios tão civilizados, qualificadores da vida coletiva intrinsecamente. Constituição neles, seria a palavra de...
Nada de incontinência verbal, né? E sim continência para a Constituição. Civis e militares, né? Continência para a Constituição. Dois excelentes constitucionalistas, portanto, nos brindarão com suas conferências. Passo a palavra, portanto, ao professor, inicialmente ao professor Gustavo Bineboim. Bom dia a todos. Não preciso dizer da minha alegria, da minha honra de participar aqui desse encontro do SEBEC. Quero registrar, e ele sabe muito bem disso, o tamanho da minha admiração, do meu afeto, meu apreço pessoal pelo ministro Carlos Aires Brito. Quero cumprimentar a professora Lilian Rocha. É sempre bom fazer um encontro casual, fazer uma nova amiga. Saudar meu querido amigo de muitos anos, Ingo Sallet, dizer que é uma honra dividir o debate com o Ingo sempre. E pessoas que algumas pagaram esse pedágio na vida de terem sido minhas alunas, Karina Leles, Patrícia, mais minha contemporânea, mas também foi, Tereza Mello e tantos outros amigos, e um colega querido de vida, que é o Cláudio Pereira de Souza Neto, e uma saudação especial, nunca o fiz de público, vou fazê-lo, pela integridade, pela correção, pelo primor técnico que foi o ministro José Eduardo Cardoso, seja no Ministério da Justiça, seja na Advocacia Geral da União, em tempos muito difíceis da história do Brasil. Então é uma honra também ter o professor José Eduardo Cardoso aqui conosco. Quando eu sugeri ao ministro Aires Brito o tema, eu o fiz de caso pensado, porque sei que é um tema da sua especial predileção e que me permitiria o gancho de fazer uma necessária homenagem, mas ao mesmo tempo um tema que passa por um período difícil, me parece ser um período de inflexão ou quase retrocesso no Brasil. O tema proposto foi liberdade de expressão, com um foco mais na liberdade de expressão artística, censura e padrões de moralidade social. Eu havia preparado algumas gravuras para ilustrar essa exposição, mas vou fazê-lo oralmente, tentando descrever os fatos. O Brasil passa por uma situação, a meu ver, que coloca em risco as conquistas que tivemos nesses 30 anos de democracia sob a Constituição de 88 em matéria de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Os eventos são vários, eu ao longo da exposição, em 25 minutos, vou tentar mencioná-los, mas alguns foram, para mim, paradigmáticos. No Rio de Janeiro, durante a Bienal Internacional do Livro, um livro, supostamente para o público infanto-juvenil, continha uma gravura de dois super-heróis se beijando na boca. E isso ensejou ao prefeito da cidade, que é uma liderança de uma grande denominação religiosa evangélica, a considerar-se habilitado, competente para o exercício do poder de polícia e determinar, por uma ordem escrita, que os fiscais da prefeitura não só verificassem se a obra se enquadrava lá num artigo 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente, seria inadequada para venda a esse público, mas mais do que isso, que fizessem a busca e a apreensão, sob pena, inclusive, de cassação da licença para a realização do próprio evento. Um desembargador do Tribunal de Justiça, verificando aquilo que para mim era um absurdo, suspendeu a decisão do prefeito. Mas o presidente do Tribunal de Justiça, que durante muito tempo foi também presidente da União dos Juristas Católicos, e aqui não vai nenhum juízo, nem quanto à religiosidade do prefeito, nem muito menos quanto ao do presidente do Tribunal de Justiça, mas evidentemente não posso omitir esses fatos porque eles me parecem relevantes para a discussão jurídica que vamos travar. O presidente do Tribunal de Justiça cassou a liminar do seu colega, num pedido de suspensão de segurança do prefeito, e determinou que aquela decisão se cumprisse. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora-Geral da República, através de uma reclamação, fundada, dentre outros, no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na famosa DPF 130, que declarou não recepcionada a lei de imprensa. E os advogados da Bienal distribuíram, ela fez um pedido, de suspensão de segurança per saltum ao presidente do tribunal, e os advogados da Bienal distribuíram uma reclamação.
Acho que ambos os ministros que despacharam nos casos, tanto o ministro-presidente Dias Toffoli como o ministro relator da reclamação, Gilmar Mendes, proferiram decisões exemplares, suspendendo a decisão do presidente do Tribunal de Justiça e assegurando não apenas a venda do livro, mas a realização normal das atividades da Bienal. Isso já seria grave se fosse um fato isolado, mas tem se constituído numa prática diuturna de prefeitos, governadores. Outro dia, o governador do estado de São Paulo fez coisa semelhante, e o mais perigoso de tudo, do governo federal. Não apenas na via negativa da restrição de conteúdos em veículos audiovisuais ligados ao governo, ou que de alguma forma dependam financeiramente do governo, mas também no plano positivo do fomento da atividade artística, inclusive anunciando que determinados filmes, determinadas obras literárias, determinadas manifestações que outrora contavam com o apoio da Agência Nacional de Cinema e das empresas estatais brasileiras, que são as grandes financiadoras da cultura e da arte no país, passariam a sofrer um filtro de conteúdo no que se refere a esse tipo de atividade artística degenerada, vamos usar assim a expressão. Por que é que eu uso a expressão arte degenerada? Porque essa é uma expressão cunhada na história pelo regime nacional socialista alemão. O regime nazista não só praticava a censura, que per se já era grave, mas também buscava emplacar e internalizar nas pessoas um conceito específico de arte para diferenciá-la do que seria a arte degenerada. E com isso, não apenas censurou, mas também ridicularizou, criticou, baniu e desnacionalizou artistas do porte de Chagall, Mondrian, Schlemmel e outros, que acabaram tendo que fugir para a França e de lá para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Qual é o ponto fundamental da discussão que eu proponho a todos vocês, da reflexão, na verdade, que me incumbe aqui provocar? A ideia de que não cabe ao Estado exercer juízos de conteúdo, juízos de valor em termos substantivos sobre a produção intelectual, sobre a produção artística, sobre a livre manifestação do pensamento. Me parece que hoje no Brasil a liberdade de expressão em geral, e no que se refere à liberdade artística, ela é mais sutil, mas a sua restrição ela eu não diria igualmente grave, talvez especialmente grave, pelo fato de que a arte representa normalmente o pensamento, o sentimento de um povo. E restringi-la importa uma série de consequências muito graves. Mas, como eu dizia, me parece que o momento atual no Brasil encurrala a liberdade de expressão entre dois polos extremos, ambos deletérios e ambos censuráveis. De um lado, mais à direita, o que eu chamaria de movimentos conservadores. Movimentos na internet, movimentos político-partidários, movimentos no Congresso Nacional, que chegaram a instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a prática de crimes contra o sentimento religioso do povo e a prática de crimes contra a moralidade pública por artistas de vanguarda que usavam livremente o corpo nu, que usavam livremente símbolos litúrgicos, dentre outros. Esses movimentos conservadores, na internet, em partidos políticos e movimentos da sociedade civil, têm por objetivo, muitas vezes com um viés religioso fundamentalista, mas em outros casos com um oportunismo rasteiro, tem por objetivo fomentar no país um sentimento de intolerância e um sentimento de não aceitação do diferente, do mutante, do que perfilha um entendimento de vida, de mundo, diferente do mainstream, diferente do pensamento que eles consideram o pensamento normal ou regular. Mas, de outro lado, eu percebo também a encurralar a liberdade de expressão um movimento que vem normalmente da tradição de esquerda, que eu chamaria de patrulhas ideológicas. Se de um lado existe um discurso moralista, normalmente hipócrita, e baseado em correntes religiosas ultraconservadoras, de outro lado existe também
vindo da esquerda e se encontrando no meio de caminho muito perigoso, um conjunto de patrulhas ideológicas de quem pensa diferente do establishment, que eu chamo de o establishment acadêmico brasileiro. Vou dar alguns exemplos. Há alguns anos, poucos anos, foi lançado um filme chamado Vazante, sobre a escravidão no Brasil, dirigido pela grande diretora Daniela Thomas. É uma intelectual, talvez não seja a minha cineasta favorita, mas o filme foi muito criticado, e não há mal nenhum nisso, pelo movimento negro no Brasil, porque tinha uma visão da escravidão considerada paternalista, em alguns pontos subserviente. Daniela Thomas se defendeu, em alguns casos reconheceu que havia algum escorregão no filme, mas alguns líderes desses movimentos fizeram uma patrulha a ponto de dizer que o filme não deveria ter recebido a ajuda financeira da Ancine porque era um filme racista. E muitos chegaram a dizer, ela não possui lugar de fala para produzir um filme sobre escravidão porque é branca e não é militante do movimento negro brasileiro. Em outros casos, o governo federal chegou a pretender, ao uniformizar a correção do Enem, impor nota 0 a estudantes que na sua redação criticassem a teoria ou a prática de direitos humanos. Primeiro que a prática e a teoria dos direitos humanos são uma conquista civilizacional da humanidade, mas isso não significa que seja imune a críticas, nem que na sua implementação, aqui em qualquer lugar do mundo, não mereça ser criticada até para ser aprimorada. Mas ainda que haja algum idiota que queira criticar a essência dos direitos humanos, a liberdade de expressão garante ao idiota defender plenamente a sua idiotice. E muito menos permite ao Estado, autoriza ao Estado, impor um padrão de visão sobre o que são os direitos humanos ou sobre as críticas cabíveis aos direitos humanos num exame público como o Enem. Eu acho que ambos os movimentos, tanto a direita como a esquerda, estão errados. Acho que a arte, como a criação do pensamento, pode sim, em muitos contextos, ter um viés mais à direita ou mais à esquerda. Isso também faz parte de um ambiente saudável de liberdade e diversidade. Mas acho que aqui nós precisamos militar e voltar a ter o Supremo Tribunal Federal na vanguarda da defesa da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, da liberdade de criação artística, da liberdade de criação intelectual. Por quê? Fundamentalmente, me parece que na Constituição brasileira há 3 pilares fundamentais que autorizam esse entendimento. O primeiro, as garantias ligadas à liberdade comunicacional em sentido amplo, tanto as do artigo 5º, nos seus incisos, 5º, 9º, 14º, como do artigo 220 da Constituição, que foi cuidadosa e talvez saudavelmente pleonástica, né, vacinada pela experiência autoritária do país, nos 2 regimes autoritários que nos governaram no século XX, criou um sistema sólido, robusto, até repetitivo, né, redundante, de proteção da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão entendida tanto na sua dimensão de um direito individual, como na sua dimensão de um direito difuso ou coletivo. E quando falo isso, é importante lembrar a importância desse tema para a dignidade humana, para a autonomia dos seres humanos, de um lado, e para um ideal de autogoverno coletivo, não apenas político, partidário, eleitoral, mas de autogoverno coletivo em termos culturais, em termos de constituição de um debate público rico, vibrante e saudável. Como um direito individual, a liberdade de expressão é, sem dúvida nenhuma, condição sine qua non da humanidade de todos nós humanos. O que eu quero dizer com isso? Aqui, usando a famosa frase do Harold Bloom sobre Shakespeare, né, a invenção do humano, né, a linguagem é que nos diferencia dos animais não humanos, mas não apenas a linguagem como comunicação corriqueira, como o centro, ou sede da elaboração de sentido, como descoberta do outro, como construção de empreendimentos coletivos e como parte da construção da nossa identidade para a autorrealização.
no sentido self-actualization, como dizem os americanos, no sentido de não tornarmos-nos reais, mas tornarmos-nos alguém, sujeitos e não objetos da vida alheia. Quer dizer, isso integra, né, a formação de cada ser humano como persona, como alguém que tem o direito de dizer a outrem o que pensa, o que sente, o que acha da vida, sem sofrer censura ou ameaça de nenhum tipo. Isso parece pouco no ambiente democrático, mas é muito quando é um bem escasso. É uma coisificação do ser humano, o regime que não permite que as pessoas se manifestem, se expressem e de alguma forma sejam ouvidas. Do outro lado, no plano coletivo, já se construiu essa alegoria do livre mercado de ideias, muito ligado, obviamente, ao funcionamento, à constituição da democracia, mas me parece que aqui também deve ser acentuada uma dimensão coletiva, não necessariamente institucional. Quer dizer, o ambiente de livre debate de ideias não institucional que exige pluralidade, que exige diversidade. Eu costumo dizer aqui, para fazer um gancho com a palestra do professor Ingo, que da mesma forma que nós preservamos a biodiversidade pensando nas gerações futuras, sem saber sequer para que a biodiversidade vai servir, existe também uma biodiversidade de pensamentos, de ideias. Muitas vezes são ideias guardadas, esquecidas, ou retomadas, aprimoradas, e que lançam luzes num determinado momento histórico sobre o futuro da humanidade. É nesse sentido de construção de um ethos coletivo que também a liberdade de expressão deve ser tomada como um bem de todos e não como um bem individual. O caso da revista em quadrinhos era muito emblemático. Houve uma reclamação ajuizada pelos advogados da Bienal, defendendo o direito individual dos empreendedores, dos editores, dos autores de venderem livremente seus livros. E existiu um pedido de suspensão da Procuradoria-Geral da República, defendendo o interesse coletivo, o interesse social, o interesse de defesa do regime democrático e de direitos individuais indisponíveis, que é papel do Ministério Público defender. Então, nesse caso, a feliz solução foi a mesma, porque a liberdade de expressão tem, de fato, essa dupla instrumentalidade. Ela tem uma dimensão individual, subjetiva, e uma dimensão transindividual ou coletiva. E não me parece que, nesse contexto, seja possível que ao Estado se entregue a chave da construção coletiva do nosso discurso e do sentido que damos à nossa vida. Ali também estava em discussão um padrão de moralidade. Porque numa história infanto-juvenil havia super-heróis que eram cônjuges, que se beijavam na boca. Assim como se beijam na boca até hoje nos jardins do Museu Rodin de Paris, aquela famosa estátua chamada O Beijo, de Auguste Rodin, entrelaçados, como se fossem uma pessoa só, dando ideia de um amor infinito entre duas pessoas que se querem bem. Assim como também são entrelaçados, formando um corpo só, um outro quadro que também se chama O Beijo, Der Kuss, de Gustav Klimt, talvez o maior pintor austríaco do século XX, também entrelaçados num beijo. Quem ousaria censurar Rodin ou Klimt se os amantes fossem ambos homens ou ambos mulheres? Segunda questão que me parece muito importante desse debate é a questão da diversidade como pluralismo. É um dos fundamentos da República, a ideia do pluralismo, não apenas pluralismo político partidário, mas, sobretudo, pluralismo de pensamentos, de linhas de pensamentos. E esse fundamento, é claro, aparece junto da dimensão objetiva da liberdade de expressão, mas nos leva ao final, ao trecho final do título da palestra, que é a pluralidade de padrões de moralidade numa sociedade. Numa sociedade democrática e livre, os padrões de moralidade social têm todos que ser aceitos, desde que eles próprios não sejam autofágicos. O que significa dizer
que é um exercício não apenas de liberdade individual como direito subjetivo, mas um direito coletivo à tolerância dos contrários. O que significa dizer, finalmente, que há espaço para o bispo, que acontece nesse momento de ser prefeito da minha cidade do Rio de Janeiro, pregar o que ele quiser, o que achar certo sobre o homossexualismo, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual. Mas que não permite, na qualidade de prefeito, que ele faça juízos de conteúdo e de mérito sobre um beijo entre dois homens numa revista à venda na Bienal do Livro. Da mesma forma, existe espaço para quem considera isso um afloramento natural da personalidade humana, de pessoas que reprimidas se tornam doentes psicológicos, de pessoas que têm afeto independentemente do gênero, de pessoas que têm inclinações sexuais que sequer entendem, ainda adolescentes, e que a repressão pode causar problemas graves, inclusive suicídios. É assim que eu educo as minhas filhas. Mas essa é a minha opção e da minha mulher, que nem se mobilizam mais vendo esse tipo de casal, ou vendo esse tipo de acontecimento. Mas eu entendo, e a sociedade democrática existe para compreender e aceitar quem tem uma visão diferente. O que não é possível é que esses grupos que representam padrões distintos de moralidade tomem o poder, que não governa só para a maioria, que governa para todos, e que transformem um Estado democrático de direito num Estado religioso ou num Estado fundamentalista, qualquer que seja a sua inclinação ou seu viés ideológico. Finalmente, existe também aqui um problema de igualdade, um problema de paridade no convívio social. Acho que, em matéria de liberdade sexual, de liberdade não apenas de orientação, mas de identidade de gênero, o Brasil caminhou muito, acho que o Supremo deu uma contribuição importante a isso, mas muitas vezes as decisões judiciais são um primeiro passo, não seguidos de passos adiante. Também aqui, de novo, ninguém era obrigado a comprar o livro, ninguém era obrigado a ler o livro, e ninguém que comprou e leu o livro é obrigado a concordar com o conteúdo do livro. O que não é possível é impedir que as ideias circulem, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de compreensão do fenômeno da liberdade sexual e da orientação de gênero, e queira, sobretudo, impedir uma certa necessidade de grupos minoritários de saírem da invisibilidade e defenderem seus pontos de vista. Eu acho que os próximos anos serão muito duros nessa matéria, mas ao mesmo tempo serão decisivos. Serão duros porque não vejo, no curto prazo, uma compreensão da parte de governantes e da parte de lideranças político-partidárias desses movimentos sociais ultraconservadores, ainda um amadurecimento político a ponto de compreender que o país é diverso, plural, de que o nosso Estado Democrático de Direito se estrutura a partir dessas liberdades fundamentais, que são ao mesmo tempo direitos individuais fundamentais e garantias estruturantes da democracia. Por outro lado, são decisivos, porque a duras penas construímos instituições que também a duras penas têm funcionado. Nessa matéria, talvez mais do que em outras, o Supremo Tribunal Federal tem cumprido esse seu destino, né, que se dizia nos albores da República, de ser a joia das instituições republicanas. Em outros casos, brilha menos, mas nesse caso brilhou muito. Acho que a contribuição de Carlos Aires Brito a essa construção foi decisiva. Foi decisiva em muitos casos, que eu não vou aqui mencionar por brevidade de tempo, mas pela compreensão histórica de que aquele era o momento de se implementar a transformação. Não se enganem, a censura é velha, a liberdade de expressão é que é nova. E Carlos Aires teve essa grandeza. Eu me lembro, se me permita a inconfidência, há 10 anos atrás, em 2009, se discutia no Supremo a possibilidade ou não de haver atividades de humor, sátiras políticas com candidatos, partidos e coligações, e a liberdade de crítica jornalística.
para um lado e para o outro, sem descambar para a encampação de candidaturas ou de partidos políticos. E eu não conhecia o ministro Aires Brito, quer dizer, conhecia ele como professor, mas como foi a primeira vez que despachei, isso tem 10 anos, e me lembro que ele, ao lado de um juiz do Sergipe chamado Francisco, depois foi secretário-geral Francisco Alves, depois secretário-geral do CNJ, nos ouviu atentamente e disse, não, em relação à crítica jornalística, não tenho dúvida que isso é inconstitucional. Nos 90 dias que antecediam ao pleito, a lei eleitoral proibia crítica favorável ou contrária. Mas em relação ao humor, eu tenho algumas dúvidas. E aí eu me lembrei de uma entrevista do Ziraldo numa revista de 1977, não que eu lembre de ter lido a revista, mas eu lembro de um texto da minha, como colegial, da professora Magda Becker Soares, que dava uma definição de humor genial do Ziraldo. Falei, ministro, segundo o Ziraldo, aí já tirei a empáfia do advogado que quer convencer alguém, segundo o Ziraldo, o humor não é fazer rir. O humor é uma visão crítica do mundo e o riso é apenas o efeito que ele provoca pela revelação inesperada da verdade. Efeito colateral. É o efeito colateral. E ele virou para mim e olhou, Francisco, anote isso. E de fato apareceu na decisão monocrática, depois confirmada pelo plenário. E esse caso é um caso que adquiriu uma notoriedade grande, claro, pelos personagens envolvidos, né? Era o tempo em que a sátira política ainda estava se desenvolvendo muito, mas ainda não tinha essa liberdade toda que se tem hoje no Brasil. E eu ouso dizer que se o Supremo não tivesse dado aquele passo, certamente não haveria sátira política intensa no Brasil como existe hoje, não haveria essa crítica política intensa como existe no Brasil de hoje. Em muitos outros casos, o ministro Aires teve um papel decisivo. Eu acho que a jurisprudência do Supremo desses últimos 15 anos não deixa nada a dever à jurisprudência dos maiores tribunais constitucionais do mundo. Tanto dos tribunais de defesa dos direitos humanos regionais, ou ministro Barroso também. Peço desculpas, o TSE só acabou agora. Eu já estou terminando. Senta aqui, professor. Desculpe aí atrapalhar. Bom dia a todos. Eu já me encaminhava para o fim, ministro Barroso, talvez por temor reverencial. Repete um pouquinho. Percebia os passos da sua chegada. Então, eu dizia que essa jurisprudência da qual o ministro Aires Brito foi o protagonista do Supremo nos últimos anos, não deixa nada a dever a dos mais importantes tribunais constitucionais do mundo, tanto os tribunais regionais continentais de defesa dos direitos humanos, como do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha e da Suprema Corte dos Estados Unidos, que são grandes referências intelectuais para todos nós. Eu vou concluir, já que realmente os 25 minutos estão esgotados, mencionando um caso que não tem a ver propriamente com moralidade pública. Poderia citar alguns casos sobre a distinção entre a pura pornografia e o conteúdo artístico, mas me parece adequado citar um par de casos da Suprema Corte americana que me impressiona demais, que são os casos sobre a queima da bandeira. Em 1989, 48 dos 50 estados norte-americanos não apenas proibiam, como criminalizavam a queima da bandeira em público. Ou seja, o cara podia queimar a bandeira no quarto ou na casa da sala, mas se o fizesse em público poderia ser preso. E não era, na maioria, crimes menores de contravenção, não eram misdemeanors, eram crimes graves, eles chamam de felony. Para quem viajou, conhece um pouco os Estados Unidos, sabe que a bandeira tem um significado especial naquele país. Né? Do sujeito que mora lá no interior do Arkansas, para o cubano que vive em Miami, para o mexicano que vive no Texas, para o brasileiro que mora em Boston, naquelas casas, naqueles grandes prédios, no Harlem, existem bandeiras. E aquilo significa não só o orgulho de pertencer àquele país, mas dá um sentido de identidade àquelas pessoas tão diferentes entre si, no credo, na cor, na sua religião, tantas outras coisas. E no seu credo político também. Então, queima da bandeira era um assunto tabu nos Estados Unidos em 1989.
Um sujeito do Texas faz essa queima da bandeira, é um caso chamado Texas versus Johnson. Ele é condenado nas 2 primeiras instâncias, a Suprema Corte aceita o caso e por 5-4 declara essa lei inconstitucional. O Congresso Federal, o Congresso Nacional Americano, em 1990, supera a decisão da Suprema Corte e aprova uma lei federal, tornando crime federal a queima da bandeira. Em 1990, com o mesmo relator, William Brennan, a Suprema Corte derruba essa lei, julgando-a inconstitucional. E o que disse William Brennan? Disse o seguinte: uma bandeira que represente apenas um pedaço de pano que não pode ser queimado em público por temor reverencial não é digna de ser a bandeira dos Estados Unidos da América. Se ela significa alguma coisa desses povos que vieram do mundo inteiro para cá em busca da liberdade, ela significa que ela própria deve poder arder em chamas em público, significando alguma causa. Seja o protesto contra a guerra do Vietnã, seja o protesto dos gays contra a discriminação, seja o protesto dos hispânicos contra a injustiça social, seja o protesto das pessoas que hoje, infelizmente, são deportados do país com uma certa ingratidão com os imigrantes. Mas o que, paradoxalmente, William Brennan quis dizer foi: o país que nós queremos é um país que garante a liberdade a ponto de permitir que os seus cidadãos, numa manifestação política, queimem a sua própria bandeira, do que um país que encarcera pessoas porque exercem uma liberdade de expressão nesse nível, de forma tão contundente, de forma tão efusiva. Eu acho que em algumas situações do Brasil a vontade que a gente tem é de queimar a bandeira na Praça dos Três Poderes. A Lei de Segurança Nacional... Quer que eu saia? Não. E acho que se o ministro Barroso ainda fosse advogado, ele defenderia perante o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de uma norma penal que incriminasse ou tipificasse a queima da bandeira em movimentos políticos, por exemplo, contra a corrupção no Brasil. Então, são essas as considerações que eu tinha a dizer. Queria registrar mais uma vez que o tema foi escolhido de caso pensado como uma homenagem especial deste modesto advogado que testemunhou nos últimos 15 anos a construção, a partir da pena corajosa, desassombrada, de Aires Brito no Supremo Tribunal Federal, que é uma contribuição muito importante, mais necessária do que nunca no Brasil de hoje. Muito obrigado. Parabéns. Bem, registro a presença do nosso ministro Luiz Roberto Barroso, pensador, jurista de primeiríssima grandeza e dos mais assíduos membros do SEBEC. Ele hoje tem 1000 compromissos, mas ainda assim está vindo do TSE, ainda assim veio assistir às 2 palestras e teve a felicidade, embora por pouco tempo, o privilégio de ouvir essa exposição Só magnífica. vou poder começar dessa vez, né? A nossa tradição. Perfeito. Sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra para o professor Ingo Sarlet, que falará sobre, acho que constitucionalismo. Não, você vai poder. Sobre constitucionalismo ecológico, não é isso? Eu agora me senti, como eu tinha anunciado antes, mais que provocado para seguir o tema do professor Gustavo. Mas fique à vontade. Aí a pergunta é: eu posso ficar à vontade e agregar alguma coisa? Pode. Ou abrir um novo tema que eu realmente também não levaria menos de 20 minutos, aí talvez nós ultrapassássemos o somatório dos temas, né? Liberdade de expressão. Pelo entusiasmo normal do Gustavo em relação ao tema, no qual mostrou que é mais do que o mestre, né? Então, se me permitirem fazer isso, eu não sei se está realmente... Tá ligado com o microfone? Tá, perdão. Então, inicialmente, tentando ser o mais breve possível nos prolegômenos, né? Agradecer imensamente a mais um convite, mais uma oportunidade que me é dada pelo ministro Carlos Brito e pela Lilian, né? Se me chamar de forma mais informal de Lilian, né? Está aqui nesse grupo altamente qualificado
e no qual se aprende muito mais, que se possa eventualmente contribuir, os parlamentos não participar mais vezes, porque de fato, né, há um ônus quase proporcional, né, de deslocamento, como eu gostaria, por hora ainda, né, a Brasília, né, para essa unidade, né, gostaria de me integrar cada vez mais. Também saudar aqui o Luiz Roberto Barroso, ministro, né, José Cardoso, e também todos os demais componentes dessa ágora, né, o Cláudio, né, que agora também, né, além de um amigo de longa data, intelectual que eu respeito muito, né, também inclusive um parceiro, né, sempre em atividades profissionais, que também muito me honra, né? O Fernando, o Ricardo, Karine, né? A Viviane, Patrícia 1, né? Temos a Patrícia Perrone, né? Patrícia 2, a Maíra, a Nara, Betina, né? Eu espero não ter esquecido ninguém, porque também não estou enxergando todo mundo aqui, gente, né? Então, assim, sinto saudades, então, em nome disso, também aos demais presentes, e vou logo, né? Ao que acabei, né, fazendo, que eu imaginava que pudesse acontecer, me desviar da ecologia, né? Mas vamos à ecologia no sentido mais holístico, né? De que também é liberdade de expressão, né? Inclusive sobre temas ecológicos, né? Eu só quero fazer um reparo que nós temos tido também elementos, e já há mais tempo, e cada vez mais acentuados, de discriminação, de discurso do ódio, fake news, com base em discriminação lato sensu, motivada por posições em matéria de proteção ambiental, proteção dos animais e assim por diante. Tá? E há uma conexão clara também dessas dimensões. Por exemplo, o sujeito que sustenta que deve-se acabar com os atômicos, o sujeito que entende que deve criminalizar os carnívoros, né? Eu seria um réu, confesso, nessa matéria, né? Não, estou falando do que se passa, né? Até pela capitalização disso para alguns movimentos políticos e até religiosos. Então, há uma conexão forte. O Supremo Tribunal Federal, no meu sentir, né, já para os fundamentalistas dos direitos animais, não, mas no meu sentir, né, que inclusive reconhece a dignidade da vida não humana, né, um valor intrínseco, entende que isso não torna inviável uma ponderação em algumas circunstâncias muito específicas, né? No meu sentido, decidiu bem quando conectou, né? Fez uma harmonização, né? De proteção, obviamente, da natureza humana dos animais e a questão da liberdade de expressão religiosa, combinada aqui com um elemento perverso, né? Que, na verdade, assim, potencializa essa discriminação em função da, claro, viés também racista, né? E também o exercício da liberdade de expressão para esses fins, né, como já foi mencionado pelo Gustavo. Então, acho que nós temos aqui. Também quero fazer coro com o Gustavo, né, lembrando que a famosa frase de Heidegger, que também tinha um lado bom, né, inclusive uma das coisas que ele reconhecia, que os seus discípulos judeus foram os seus melhores discípulos, né, com todos os problemas que ele também teve, né, isso, de fato, né, não se pode falar dele, né, e que dizia que a linguagem, ao fim e ao caso, é a casa do ser. Né, no fundo, paralela a isso. Né. Mas eu queria apenas acrescentar algumas coisas, fazendo coro também com os totalitarismos, que se caracterizam nesse elemento um dos elos comuns, né? Também havia arte degenerada na Rússia, também havia arte degenerada na China, né? Produção cultural, né? Por razões similares, né? Às vezes iguais, inclusive. Né? Então isso realmente não importa de onde, né? De onde vem a bota do ofensor, né, a mesma dignidade, os mesmos valores acabam sendo atingidos. Isso é o que une os extremos, né? Assim, paixão, né, e ódio, né, amor e ódio. E claro, quero aqui fazer um gancho agora com um trabalho que acho que boa parte de vocês conhecem, né, que se chama Morte da Verdade. Um livro, né, de uma jornalista, escritora americana, aliás, japonesa, chino-americana, né, eu não sei aqui qual é o nome asiático, né, de japonês, que ganhou o prêmio Pulitzer, né, e que justamente se trata da morte da verdade a partir do caso, né, emblemático, né, das eleições dos Estados Unidos, de Trump, né, e de todo, né, o problema que envolve hoje, né, a humilhação, o sacrifício, até mesmo, né, a manipulação dolosa da verdade como instrumento contra a democracia. Né? Porque então esse é o elemento que eu gostaria de agregar. Né? Nós sabemos que Frank Michelman, que foi clerk, né, do Justice Brennan,
se não me falha a memória, e tem um livro famosíssimo chamado Brennan Democracy. Tem uma palestra na PUC, na mesma época que foi lá para o Rio também, né? Como assim outras vezes também teve os dois polos, né? Ou também esteve presente. Ele referiu num texto que foi publicado por uma coletânea organizada em 2007, né? Sustentando claramente que, assim como a liberdade de expressão é constitutiva da própria democracia, está na sua gênese, né? E é, portanto, irrenunciável, né? Inafastável, ao mesmo tempo a liberdade de expressão também pode, né? Causar prejuízo à democracia, né? Freedom of expression, of speech can harm democracy, né? Isso nos leva justamente a esse problema, que vai agora, claro, um outro passo, né? Que se soma às manifestações que já foram maravilhosamente colocadas pelo Gustavo, que só teria como sufragar, que é o efeito do discurso do ódio e da utilização das assim chamadas, embora haja certa nebulosidade também o que seria realmente uma fake news, porque isso também é muito disputado, mas vamos falar aqui no gênero, né? Com o objetivo, às vezes direto, que às vezes é direto, doloso, eventualmente, né, indireto, colateral, de corroer e minar a própria democracia, as estruturas democráticas, e o próprio Estado de Direito, e a própria tolerância, né, o próprio pluralismo, né? Quer dizer, em que medida esse tipo de discurso, com esse efeito, pode ter algum tipo de regulação de conteúdo ou não. Não digo prévio nem nada disso, né? Mas algum tipo de... isso é extremamente perigoso, nós sabemos, né? Porque, perdão, né? Isso é extremamente perigoso, nós sabemos que o jeito correto, se eu lembrar, é combater discurso com discurso, né? Mesmo esse tipo de discurso. Então, realmente, mas é um problema que se coloca, né? E, inclusive, admitido nesse nível, em situações excepcionalíssimas, né? Com alguma dimensão, até mesmo por autores americanos, em regra, campeões, né, da defesa da liberdade de expressão e da democracia. E que nos leva a um tema que, obviamente, na Europa existem algumas manifestações concretas e que na Alemanha foi incorporado justamente a gramática constitucional do segundo pós-guerra, por razões evidentes, né, que é uma chamada democracia militante, né, que a democracia tem que ser democracia com dentes, né, suficientes fortes e afiados, né, para se defender dos ataques à própria democracia. Né? Claro, não é qualquer situação, né? É aquela famosa instituto da extinção de partidos políticos, né? Com programa e ação, especialmente ação manifestamente contrária à ordem democrática, né? Totalitarista, assim por diante, né? Seja de esquerda, seja de direita, né? Mas também, eventualmente, discursos, né? Que tenham essa finalidade, como, por exemplo, a negação do Holocausto, né? Que continua sendo criminalizada e mantida como crime, né? Agora, mesmo recentemente, no ano passado, por decisões do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, e claro, naquele contexto histórico, né, nossa, a gente acha que dá para sufragar isso, né, pelo impacto disso, não sobre o passado, mas também sobre o presente, né, e futuro, e não só na Alemanha. Bom, dito isso, eu só queria então encaminhar a discussão, muito mais a discussão, debate, né, uma palestra adicional, para essa dimensão, né, da liberdade de expressão, inclusive artística, religiosa, né, no que se tange assim, a corrosão e a morte, né, pelo menos gradual, da verdade, que envolve, obviamente, questões sobre o dever de informação e o seu conteúdo e seu alcance, né, especialmente quando isso tem implicações claras, né, inclusive já demonstradas, né, concretamente, por indícios concretos, de afetar o próprio processo democrático e empoderar, né, discurso e práticas antidemocráticas, que é mais grave, né, discurso e práticas antidemocráticas. Inclusive essas que violam a liberdade de expressão artística. Inclusive essas, particularmente essas que violam a liberdade de expressão artística. Se não poder publicar um livro, né, com uma gravura, né, ou mesmo fotografia de um casal, de um mesmo namorado se beijarem, né? Se não permitir, como no Rio Grande do Sul, que se tentou suspender porque havia verba pública, a exposição, né, exatamente, de quadros, a quadro do MASP, né, do homem nu, do artista nu que estava lá, e que havia, na verdade, inclusive, acho que foi MASP, né? Não sei se foi no MASP ou no Biotac, mas não importa, né? Que havia uma placa dizendo, olha, aqui, se você entrar,
se prepare, vai haver nudez, portanto, havia o suficiente alerta para quem quisesse entrar, quem não quisesse não entrar, né? Também se buscou proibir, etc, etc. É apenas somar mais fatos, né, que envolvem isso, né? Então, assim, no fundo é uma contribuição para o debate, digamos assim, puxando um pouco a brasa do debate do problema do alcance da liberdade de expressão, eventual regulação e que nível ainda poder regular, né, que sempre tem que ser extremamente cauteloso, né, nessa perspectiva de uma democracia militante, né? E também me somar as homenagens, né? Bom, primeiro dizer que o ministro Barroso, né, não precisa mais advogar nessa causa, ele pode julgá-la. E com efeito vinculante, né, muito melhor, né, a depender do resultado, mas que nesse caso a gente pode, né, tem sempre as decisões da justiça, né, eu me incluo nisso também quando era, né, são tão previsíveis assim, né, mas também reconhecer que faz parte do jogo, né, mas nesse caso, né, uma aposta de previsibilidade forte, né, de que não só como advogado, mas especialmente como magistrado, né, vinculativo, né, nesse sentido. E o ministro Carlos, que eu já manifestei isso aqui outra vez, né, quando falamos de liberdade de expressão, que realmente tem uma coerência ímpar, né, inclusive em momentos de alto desgaste pessoal, exposição, né, a chibata coletiva, que foi o caso Elvanger, né, podemos discordar aqui e ali, mas a coragem e a posição realmente assumida, preferencial à liberdade de expressão, aqui sim, no estilo norte-americano, né, é marca, né, de uma coerência ímpar, né, no modo de conceber a liberdade de expressão, sua posição preferencial. Então, eu diria assim, acho que dá para somar aqui claramente, enfaticamente isso. Esse é uma pequena contribuição para também incluir isto, né, no nosso debate. Obrigado, gente. Debate aberto. Então o ministro Eduardo Cardoso vai começar. Agradeço ao professor Barroso pela possibilidade aqui. Primeiro que nós estamos uma manhã de ouro hoje. Nós temos duas das mentes mais privilegiadas da ciência do direito moderno aqui, e quem vai me privar sou eu que tenho que sair. Inclusive, professor Barroso, vou parafrasear uma frase dizendo que Deus foi injusto com a humanidade. Foi injusto com a humanidade porque limitou a inteligência, mas não limitou a deselegância. A frase não é deselegância, eu falei de burrice, mas não é o caso. Eu tenho que falar agora porque eu tenho um despacho às 13 horas. E não existe no direito brasileiro o direito subjetivo ou atraso ao despacho ao magistrado. É controverso. Essa está do nosso lado. Então, eu peço, Lênin, e dizer que eu tinha uma pergunta a fazer, eu vou só colocá-la, não vou poder ouvir, ela é incrível, a pergunta não poder ouvir, mas a professora Maíra, minha filha, está aqui, nas horas vagas da minha filha, ela pode me traduzir depois a resposta, porque pergunta boa é aquela para a qual você tem resposta, e eu não tenho. Que é justamente a questão da intolerância, e eu acho que fui muito feliz, professor, mas tanto à direita como à esquerda nós temos intolerância. Embora eu seja um homem de esquerda, eu sempre recriminei a intolerância de esquerda, quando existe no stalinismo, com Paulo Setúbal queimando os livros em praças públicas. E desse ponto eu sou mais Paulo Freire na discussão crítica e da reflexão do que do autoritarismo, da repressão e da sanção. Ou seja, e a esquerda comete esse patrulhamento mesmo, ele deveria chamar para discussão e não reprimir. Então, concordância total. A minha dúvida e a minha angústia se coloca no seguinte ponto. Me lembro de Renato Alessi, um ilustre ativista italiano, que dizia que a própria noção de direito envolve a noção de limite. E é evidente que o Estado democrático de direito ele tem por premissa básica, axiológica, a ideia da tolerância. Tolerância de contrários, tolerância de ideias, de liberdade de manifestações. Mas qual é o limite da tolerância estatal? Algumas questões que foram colocadas pelo professor Ingo Stiglitz. É óbvio que é de uma anomalia inaceitável a decisão do livro, né, que foi escrito. A questão, porém, eu coloco, e se fosse um material de propaganda, por exemplo, do Holocausto? Qual é o limite da tolerância disto? A impressão que eu tenho, vendo a própria colocação do professor Gustavo, diz respeito à dimensão autofágica, que o senhor usou essa expressão.
Agora, eu não sei se eu estou certo nisso ou não. Ou seja, o limite da tolerância é o limite da não permissão da minha destruição. Quando eu falo em minha destruição, eu falo do Estado de Direito. O Estado de Direito ele pode tolerar tudo, menos a destruição da democracia e dos direitos que estão consagrados na carta sempre lembrada do professor Carlos Aires Brito. É a impressão que eu tenho. Agora, esse limite é tênue. Esse limite, até porque as interpretações, elas não são neutras. As interpretações, elas passam por visões de mundo, elas não são técnicas, elas são ideológicas, eu uso a expressão ideologia no sentido de Marx, de Meinhardt e outros, ou seja, de distorção da realidade na perspectiva de construção e atendimento a certas relações de poder históricas que estão colocadas. Então a pergunta que eu faço aos dois, e eu não vou poder ouvir, mas ainda por favor me diga, qual o limite? Obrigado, desculpa. Simplesmente uma pergunta impossível de responder. O pior é que o juiz vai atrasar. É isso que vai ser o problema. Excelente. Muito obrigado. Obrigado. Foi Gustavo. Se despedir aí, cara. Bem, o professor e ministro Luiz Roberto Barroso. O professor e ministro Luiz Roberto Barroso vai participar do debate. Pensei que eles fossem responder antes, mas... Eu anotei. Bom, eu perdi a palestra do Gustavo, mas preciso dizer que eu sou o que conhece ele há mais tempo. Só falei bem de você. De modo que eu sei o que ele pensa. Para quem não sabe, o Gustavo foi meu aluno de graduação, de mestrado, doutorado. Trabalhamos juntos muitos anos e é um dos meus orgulhos, é o sucesso merecido que ele faz. Na verdade, assim, da parte que eu pude acompanhar, eu vou só pontuar alguns aspectos, e muito brevemente, Carlos, agradecendo o convite, sempre um prazer estar aqui, de alguns temas que eu considero interessantes que foram ventilados. O primeiro, esse que Ingo ventilou agora, inicialmente, a questão da ética animal. E que, no debate no Supremo, eu tentei fazer uma distinção entre a questão animal para fins de alimentação, a questão animal para fins religiosos e a questão animal para fins de entretenimento. E acho que são situações diferentes, e o que você pode eventualmente tolerar para fim religioso, você não pode tolerar para fins de entretenimento. Então, acho que é uma diferença relevante aí. O outro ponto, no caso Elvanger, quer dizer, eu acho que o Supremo fez uma distinção, Carlos votou vencido, junto com Marco Aurélio, na questão do discurso de ódio. Como todos saberão, os americanos não excepcionam da liberdade de expressão, normalmente nem mesmo o discurso de ódio, um pouco diferentemente dos europeus. Essa talvez tenha sido uma das raríssimas decisões do Carlos que eu não acompanharia. No geral, quase tudo que ele fez no Supremo é paradigmático para mim. Mas eu acho que o discurso de ódio em sociedades que correm o risco de discriminação e preconceito, seja contra judeu, homossexual, negro, eu acho que é uma exceção particularíssima à questão da liberdade de expressão. Eu acho que quem trafega nessa área de liberdade de expressão hoje no Brasil, a coisa mais preocupante, evidentemente, é a desinformação. Eu vou presidir as eleições do ano que vem, se estiver vivo até lá, e essa é a grande aflição. Ainda essa semana, anteontem, nós reunimos lá no Supremo as grandes plataformas, Gustavo, Facebook, Google, WhatsApp, Google, WhatsApp e Twitter. Para fazer uma parceria para eles ajudarem a gente, porque você não consegue combater fake news com repressão, com ordem judicial para mandar tirar. Pode tirar uma ou outra, mas não vai funcionar. Portanto, você precisa de meios tecnológicos, você precisa de campanhas de esclarecimento da população para não repassarem, mas eu colocaria no topo, não sei se o Gustavo falou disso, mas eu colocaria no topo da lista de preocupações de quem cuida de liberdade de expressão e quem preza a liberdade de expressão,
a questão da desinformação, como lidar com isso, e agora tem um troço perigosíssimo chamado deepfake, que o sujeito é capaz de me colocar aqui falando coisas que eu nunca disse. E isso compromete a própria capacidade que as pessoas têm de se comunicarem. Quer dizer, o mercado livre de ideias e de informações fica altamente comprometido se alguém puder dizer que eu disse uma coisa que eu não disse. Então, também acho que isso é uma preocupação que se agrega. E, por fim, eu tenho uma preocupação muito grande com o fato de que a imprensa tradicional que marcou a minha vida, do Carlos, de qualquer um que tenha mais de 40 anos, a gente tem um pouco mais, que é um modelo de negócio da imprensa tradicional escrita está falido. Quer dizer, hoje em dia, os grandes jornais, eles são sustentados por outras atividades das empresas que são proprietárias, porque os jornais já não se bancam mais. E isso é preocupante, porque no mundo da mídia social, se você perde a intermediação institucionalizada da imprensa, você fica sujeito a todo tipo de informação, a verdadeira, a não verdadeira, de modo que eu me preocupo muito com a decadência do modelo de negócio da imprensa tradicional, que é onde nós conferimos, não vou dizer sempre a verdade, mas pelo menos um relato objetivo dos fatos. Porque a mídia social tem tudo menos objetividade, quer dizer, você tem tribos, grupos, Sunstein chama de enclaves deliberativos, quer dizer, pessoas que falam só para si e não se comunicam no espaço público. De modo que, assim, chegando atrasado, sem ter ouvido tudo, eu diria, mas tendo em outra vida colocado a liberdade de expressão como uma das minhas atividades profissionais importantes, eu colocaria no meu rol de cogitações, quer dizer, discurso de ódio, desinformação, decadência da mídia tradicional e as redes sociais, que são um potencial imenso para o bem e para o mal. Vamos combinar o seguinte: os professores responderão às duas intervenções, se puder, de saída, e retomaremos a fase das perguntas. O professor Fernando da Cunha está inscrito e o professor Cláudio Pereira Souza também. Souza Pereira. Não, Cláudio Pereira de Souza Neto. De Souza Neto. Eu posso ficar até 1 hora, portanto, mais 15 minutos. É um prazer. Eu agradeço. Sempre um prazer ouvir o nosso primeiro-ministro Barroso. E é muito difícil, realmente, apresentar todo esse tempo. Então, eu vou apenas tocar alguns para o Gustavo, que entende bem mais do assunto, né, até porque lida com isso diuturnamente, né, não só acadêmico, mas também profissionalmente, posso ter um pouco mais de espaço. Na verdade, com relação à ética animal, né, e essas possibilidades diversas, isso tem a ver juntamente com alguns chamam de humanidade e ponderação ecológico-ambiental. Quer dizer, temos que também nessa esfera admitir espaços, né, de estabelecimento de critérios que possam resultar em necessárias, inclusive, diferenças de entendimento quando se faz a ponderação com os interesses. Então, só posso sufragar isso, né? E por isso também eu, ao contrário de críticas que eu recebi até de pares, enfim, né, mesmo no Conjur, né, me posicionei muito favoravelmente em defesa da posição do Supremo. E também... No caso da vaquejada, você disse? Não, vaquejada e sacrifícios animais. Ah, sim. Sacrifícios religiosos, né, que são coisas diferentes. Sim, porque um é entretenimento e outra é religião. Né? E justamente ali está bem invocado o precedente para justificar o distinguish. Né? Segundo, com relação ao deepfake e exatamente essa dimensão, é no fundo o espantalho digital. Né? O famoso argumento do espantalho, eu coloco na boca da pessoa o que ela não disse, né? Só que de uma forma muito mais perversa, porque simplesmente disseminado em tempo real e sem qualquer limite, em qualquer nível. Né? Então, realmente, ele se torna muito mais perigoso e impactante por causa disso, e temos que ter mecanismos para regular esse tipo de situação, né? Claramente.
Né? Existem algumas prioridades regulatórias, me parece, né? Que hoje também depende com o modo de regulação. Também que vai ser a opinião do Gustavo, eu tendo a hoje não reconhecer um modelo absolutamente puro de autorregulação, especialmente de redes sociais e internet, mas sim um modelo de autorregulação regulada. Né? Posso só fazer um parênteses aqui, porque eu acho Isso. muito importante. As próprias plataformas mudaram de atitude. Se alguém puder ter reparado. Antigamente elas diziam, não olho, não tenho condições, não aceito. E, no entanto, a repercussão negativa foi tão grande que elas agora fazem parcerias para tentar evitar. E o próprio Facebook está criando uma espécie de controle externo, né, nesse sentido. Então, acho que sim, esse investimento na autorregulação regulada, mas alguma regulação heteróloga, né, é fundamental, né, porque senão também criamos uma zona totalmente livre, né, de direitos fundamentais, né, em alguma medida. Isso a gente não podemos permitir, pode gerar aquele efeito danoso, né, de corrosão na própria democracia. Então, eu digo assim, e o modelo de decadência da imprensa tradicional, é claro que está se verificando, e por isso, assim, claro, eu gostava aqui também, tem uma posição de advogado, né, eu particularmente não entendo, né, entendo, do ponto de vista de direito econômico, eu entendo, evidentemente, né, porque, né, não se pode aceitar a comatação da omissão constitucional, né, da necessidade posta pela construção de um conselho, né, de comunicação nacional. Mas, evidentemente, jamais no sentido de controle de conteúdo, né, mas uma regulação típica como americana, né, do ponto de vista da concorrência, exatamente, do controle mínimo da igualdade concorrencial, da isonomia concorrencial, né, no meio, né, no ambiente da mídia, tudo para evitar a concentração de poder, monopólios, né, mesmo da imprensa tradicional. Nós sabemos que os Estados Unidos é uma regulação forte, né, da mídia, né, nesse particular, justamente para garantir, não em condições ideais, mas para garantir, pelo menos em condições razoáveis, né, o equilíbrio no mercado de ideias. Né, porque se realmente o Washington Post tem uma tradição X, no certo sentido, né, que o outro New York Times, o outro periódico, tem a outra. Né, quer dizer, que haja um contraditório na mídia, e isso pode se assegurar também com a regulação da concorrência e por diante. Né. É esse tipo de regulação que eu entendo que falta no Brasil. Né? Não há de conteúdo dessa forma, né? Salvo esses limites, né? Que também aqui faz referência à decisão do ministro Barroso, no caso da arroba, né? O deputado que tinha se manifestado medindo em arrobas, né? Os quilombolas, né? Esse é um negócio literalmente, né? Ofensivo a qualquer nem reprodutor. Exatamente, não serve nem para reprodutor. Né? Nesse caso, onde de fato é evidente também a posição do ministro Carlos Brito, se me permite dizer, uma interpretação de negação do Holocausto, né? É uma posição que realmente se sustenta em vários modelos jurídicos, mas ela nunca foi, isso agora faz muito tempo, né? Mas nem o ministro Marco Aurélio nem o senhor disseram, porque leram o livro, não verifico no livro, tem havido uma afirmação de que o Holocausto foi o valor em si, foi bem feito, de que os judeus mereceram esse destino, né? Isso é a negação faz por escrito. É claro que eu acho que ela gera assim uma ofensa, né? Forte, né, para um candidato que foi tão afetada, mas isso realmente não foi a afirmação, como se faz em algumas obras, né, militante, de que isso de fato, né, foi bem feito, inclusive foi mal feito na medida que não se concluiu, o que infelizmente, né, de alguns discursos e até mesmo literário. Então ainda é uma matiz, né, mas ainda assim eu aqui sou mais parceiro, né, de que alguns limites do discurso histórico realmente tem que ser uma exceção, podemos discutir em que medida, né, mas assim, já falei demais, mas acho que eu queria tocar um pouco nessa questão da regulação, né, e do espantalho digital para provocar também o Gustavo. Né. Muito bem, professor Gustavo. Obrigado. Eu falei sobre as questões fáceis. As difíceis vieram com o ministro Cardoso, com o Ingo e com o ministro Barroso. Queria, antes de tentar alinhavar aqui alguns pensamentos, agradecer ao Ingo por essa gentileza de amizade de quase 30 anos. Né? O ministro Barroso atestará que o Ingo é uma dessas pessoas
eu me referi assim ao saudoso professor Ricardo Lobo Torres, de irresistível gentileza. É o seu caso. Nunca vi você destratar ninguém, discordando às vezes veementemente, sempre foi um gentleman e continua a sê-lo. E que é bom que você agora esteja na advocacia, estaremos mais próximos, certamente. Mas isso eu aprendi também, ele sabe divergir sem destratar. Os pontos são muito difíceis e eu realmente não peço a vocês que não ouçam as minhas palavras com a pretensão de dar respostas, senão de trocar ideias e pensar junto esses temas. Sobre ética animal, eu não vou gastar o meu tempo, porque eu concordo com a decisão tanto do caso da vaquejada como do caso do sacrifício de animais de religiões de matriz africana. Então eu vou direto para a pergunta do ministro Cardoso, viu, Maíra? Ele fez simplesmente a pergunta mais difícil sobre liberdade de expressão que existe no mundo. Então, quais são os limites em termos de discursos autofágicos à própria liberdade de expressão? Né? Se é possível defender esse paradoxo de defender a liberdade até de quem milita contra ela e a própria democracia, ou se não, e os casos mais citados nos Estados Unidos é o caso Brandenburg, caso da Ku Klux Klan, de 1964, em que certamente a Suprema Corte adotou a posição mais liberal de todas que eu conheço, que é a posição de que há uma livre advocacia de ideias e de que o discurso de ódio, o discurso contra minorias, não há nada que possa simbolizar isso na cultura americana mais do que a Ku Klux Klan, deve ser tolerado em nome da liberdade de expressão e do livre mercado de ideias, salvo se, e o standard é de difícil aplicação prática, raramente é aplicado, se ele configurar o que eles chamam de clear and present danger, ou seja, um perigo real e iminente de produzir um resultado prático violento. A grande questão é que, primeiro, desde aquele tempo, né, uma linguagem de um ministro da época, as palavras são o gatilho da ação, mas em que medida elas de fato configuram o gatilho para a violência ou não. Nos Estados Unidos, as pessoas acham que esse standard, esse parâmetro foi adotado porque eles são ultraliberais ou libertários. A minha visão é de que os americanos adotam esse standard porque eles são pragmáticos. Eles sabem que quando se abre essa caixa de Pandora, os estándares criados pelo judiciário vão se tornando cada vez mais intensos e a liberdade de expressão vira uma espécie de queijo suíço. E é realmente uma dificuldade enorme se estabelecer limites materiais para o que é discurso do ódio e para o que é livre defesa de ideias, ainda que ideias simplesmente minoritárias, diferentes ou abjetas. Eu confesso que na época, ainda muito jovem, concordei com a decisão da maioria do caso Elvanger. Mas hoje, pensando um pouco mais, eu tenderia a pelo menos fazer um recorte de que, por exemplo, fui uma vez consultado pela comunidade judaica do Rio de Janeiro se eu toparia entrar numa causa defendendo a busca e apreensão e a proibição da obra Mein Kampf do Hitler. E eu fui contra. Assim como fui contra proibir um carro alegórico da Unidos do Viradouro que tinha lá uma menção ao Holocausto pouco respeitosa, mas não era apologética do nazismo. Eles proibiram. Era crítica de mau gosto. Não era uma apologia. Assim como o uso do Cristo Redentor na Beija-Flor, também fui contra. E acho que, se imaginar, por exemplo, que o judiciário brasileiro possa proibir a circulação do Mercador de Veneza, que tem uma visão com viés, não vou dizer antissemita, mas com viés preconceituoso sobre a figura do personagem principal, que era alguém disposto a levar a ferro e fogo a cobrança de uma dívida, tirando um pedaço da carne de outra pessoa, são obras fundacionais da história das ideias da humanidade. E que ninguém ganha nada tendo que ler isso no mercado negro. É preciso que esses livros sejam estudados, que esses livros sejam criticados, que esses livros... Assim como sou contra também, se imaginar proibir o Monteiro Lobato pelo tratamento subalterno que dava a empregada Anastácia e imaginar que só livros com notas de rodapé que expliquem que aquele pensamento é racista possam circular. Eu acho que eles devem circular também e acho que as crianças, os adolescentes, os adultos têm que ser educados numa cultura de tolerância e igual respeito e consideração por todos. Portanto, me preocupa no voto vencedor de 2003
um espectro muito largo que o Supremo desenhou para prevenção contra o discurso do ódio. Também não abriria a porteira completamente, mas tentaria criar alguma coisa mais restrita que preservasse mais a liberdade de ideias contrapostas à maioria, de ideias não toleráveis, de ideias ainda que abjetas, ainda que não acho que a decisão tenha tido esse cuidado. Acho que foi uma decisão overbroading, ela pegou coisa demais para proibir. Agora, as perguntas do INCO são dificílimas, né? Fake news, regulação privada de plataformas. O ministro Barroso agora me deu notícia que o TSE está em conversações, eu acho isso ótimo. Impulsionamento massivo de mensagens e uso, inclusive, de técnicas de neurociência para conformar o pensamento coletivo. Isso é um desafio no mundo inteiro. Porque a inteligência artificial, o iPhone é a nova droga, né? Nos anos 60 o LSD, nos anos 70 cocaína, 80 heroína, 90 e 2000 êxtase, crack, e ninguém fica sem mexer no iPhone, sendo notificado, e isso virou realmente um circuito do nosso cérebro que é capturado a todo tempo. Se você eleva isso à deliberação política e à formação do pensamento coletivo, talvez as nossas premissas sobre defesa total da liberdade de expressão tenham que ser repensadas, porque a neurociência tem provado que a gente é acometido de falhas cognitivas que nos levam a pensar de um jeito e tomar decisões políticas, às vezes, impulsionados por uma massificação. Eu não sei se é o caso, não tenho provas empíricas, mas acho que o plebiscito do Brexit no Reino Unido pode ser um case. Não sei se é o caso, mas outras eleições em alguns países do mundo também. No dia seguinte, a gente já acorda arrependido do que fez. Mas de que forma combater hoje, né? No que se refere a fake news, eu ainda fico com a resposta tradicional de John Stuart Mill. Ainda acho que a checagem, ainda acho que a dimensão pública dos sites oficiais de jornalismo profissional, inclusive a imprensa está encontrando um novo nicho de sobrevivência nisso, a imprensa profissional, como forma de sobreviver à falência dos jornais tradicionais. E acho que isso é notável e que tenha havido um novo impulso no interesse pelo jornalismo profissional, derrotado pelas mídias sociais, e agora uma espécie de contraponto nesses sites de checagem. Então, ainda sou contra combater fake news, pelo menos notícia fraudulenta, com algo que não seja desmentido público, esclarecimento, mais informação, jornalismo profissional. O deepfake muda um pouco. Agora, pois é, as questões mais difíceis para mim são regulação privada de plataformas privadas. A frase que nos últimos 10 anos mais foi repetida é "The code is the law", ou seja, os algoritmos se tornam a lei, porque o que você abre no seu computador, hoje em dia o computador ficou obsoleto no iPhone, já é o que você vê, a informação que você tem, e aí você tem que ter um impulso extra de formação intelectual, de buscar outras fontes e tal, e isso está, inclusive, nos algoritmos que determinam informações que aparecem aleatoriamente, só que não são aleatoriamente. Né? Se você pesquisa alguma coisa, aquilo começa a aparecer, você não sabe Deus da onde, e aquilo começa a entrar nos seus pensamentos e condicionar a formação das suas ideias. As políticas privadas de conteúdo, ministro Barroso, são, de um lado, um avanço, de outro lado, um problema. No ano de 2018, o Facebook desabilitou as páginas do Movimento Brasil Livre, pelo qual eu não tenho nenhuma simpatia pessoal. Mas eu escrevi no Globo um artigo criticando isso, na linha de outros pensadores americanos, e aqui no Brasil o professor Ronaldo Porto Macedo, da USP, pensa como eu, de que as plataformas privadas, como o Twitter, como o Facebook, como o Instagram, se tornaram uma espécie de fórum público, é um novo fórum público, e exige algum tipo de regulação. Por exemplo, eu não acho que o presidente da República, nem o Trump lá, nem o presidente Bolsonaro aqui, tem o direito de bloquear cidadãos no seu Twitter. Embora a política privada do Twitter permita, embora ele, pessoalmente, qualquer usuário privado possa fazê-lo. Mas a partir do momento que ele usa o Twitter como instrumento de comunicação com a sociedade, e esse instrumento permite, né, redarguir ao presidente, fazendo críticas para outras pessoas lerem, para a cidadania se esclarecer, e parece que isso desafia alguma espécie de regulação estatal e não apenas a autorregulação. Seria ou a autorregulação regulada ou o que os especialistas chamam de corregulação entre o Estado e os sites.
o impulsionamento massivo de mensagens. Aí eu acho que o TSE vai ter um trabalho enorme de equacionar uma estratégia de atuação, porque aí é indústria, aí é maquinação. Você recebe esse negócio, eu vejo alguns autores na internet cujo nome eu jamais imaginei existir e que são personagens mais importantes do que a Fernanda Montenegro no Brasil. Se isso é levado para a arena política da formação das ideias, realmente isso tem um potencial distorsivo extraordinário e talvez aqui, Ingo, aí concordando com você, para um mundo novo e diferente seja preciso pensar soluções diferentes também. Eu, em tese, sou realmente contrário à regulação de conteúdo, mas talvez aqui se possa ir pelo procedimento, quer dizer, esses impulsionamentos bancados, não estou falando de investimentos milionários, estou falando de investimentos bilionários, está aparecendo nas prestações de contas, que, de fato, interferem no livre debate de ideias. Já é um debate complicado em qualquer democracia do mundo, com o uso massivo das redes sociais e os jovens cada vez vendo menos televisão, lendo menos jornais e se informando pelas redes sociais, o que se imagina é que isso possa gerar distorções cada vez maiores. E há muitos jovens estudantes. Eu destaco uma doutora, já recém-doutora, que estudou na Alemanha, em Clara Iglesias Keller, lá no Instituto Alexander von Humboldt, que vai publicar no final do ano. Parte disso é essa solução de autorregulação regulada e uma tentativa de limitar isso. Ela não entra em fake news, porque realmente é um tema mais Mas me permite, mais essa complicado. solução já é adotada e protagonizada por um autor que é um dos maiores administrativistas, publicistas alemães, foi juiz do Tribunal Constitucional, que já escreveu sobre autorregulação regulada em 1990. Sim. Né? Mas é a tendência Não, mas- hoje da lei, né? Como é o nome da autora que vai publicar? Clara Iglesias Keller. E o ministro Barroso vai ter que sair. Mas é o tema hoje. Né? Esse é um grande tema. Deepfake, aí realmente é a coisa disruptiva de se pensar. Tchau, Paulinho. De se pensar de que maneira as fake news se tornam irrespondíveis, se não com alguma espécie de ação estatal mais repressiva. Realmente Bem, gera perplexidade. Vamos fazer o seguinte, o professor Fernando, pelo adiantado da hora, precisa participar do debate. O professor Gustavo respondeu a minha pergunta. Já respondeu a sua pergunta. Alguém da plateia quer fazer uma última pergunta? Professora Betina? Pois não. Tá. Então vamos fazer uma última pergunta, não é? Pelo adiantado. Perdão, desculpe. Acho que eu A tenho que- professora Betina vai fazer uma pergunta. Desculpa. Perdão. Pronto, professora. Então, eu gostaria de colocar para ambos, mas aqui o professor Gustavo, o senhor mencionou Brandenburg versus Ohio, né? Como você teria sido, no seu entender, a decisão mais, assim, talvez, libertária, né? Mas eu fico perguntando, e aquela decisão Harvard versus City of St. Paul, que para mim é realmente vamos dizer assim, a mais complicada, a meu ver, de todas, assim, particularmente falando... Por que assim, você acha mais complicado? Porque naquela situação específica, você tem uma situação de violação da propriedade, no sentido de que a Harvard City of São Paulo foi a possibilidade, né, de colocar uma cruz no backyard, né, de uma determinada família afro-americana e atirar fogo, né? Então, nesse caso, porque é como se, não é simplesmente uma questão de genérica, mas, assim, quer dizer, eu entrei na propriedade de outra pessoa, é como se eu estivesse delimitando ou simplesmente individualizando a ofensa. Uhum. E aí talvez nessa questão da individualização da ofensa, talvez não seria, porque sinceramente eu sou uma libertária, mas eu tenho algumas questões que, como essa, eu acho um pouco, eu não consigo, vamos dizer assim, lidar com ela exatamente.
Muito bem. Eu não sei, tem tempo? Ingo quer. Vamos à resposta? Acho que a pergunta foi... Foi para você, foi para o professor Gustavo. Ministro, se eu puder, então, Claro. posso? Você pode Vou não. mudar rapidinho eu queria perguntar, aproveitando um outro gancho. Porque o professor Gustavo falou a respeito agora respondendo a pergunta do ministro Cardoso, eu achei sensacional a ideia. Eu só queria perguntar o seguinte, o Samuel Sacaralo escreveu um livro chamado Fragile Democracies, em que ele fala, usando o conceito de democracia militante, que o professor me diz, e ele vai buscar construir nas decisões 52 e 59 da Corte, mas principalmente sobre a visão de que eu tenho limites diferentes para controle de conteúdo político dependendo da sociedade. E aí, antes do livro, ele escreveu um artigo, foi publicado, se não me engano, em 2011. O livro é de 2014 e o artigo acho que é 2011, 2009. E ele comparava 3 situações. Ele dizia por que não seria admissível um controle de conteúdo político nos Estados Unidos, por exemplo, mas ele usa o exemplo do BJP na Índia, usa o exemplo de Israel e usa um terceiro exemplo que eu não me lembro. Aí a minha pergunta é, entendendo que democracia é um elemento contextual, sempre depende do lugar em que eu estou analisando, entendendo que recentemente, como condições de democracia, por exemplo, o livro do Tom Ginsburg e do Aziz Huq, dizem que um dos 3 elementos é a existência dos direitos de liberdade, etc. O senhor entende que seria possível, dependendo do contexto, avaliando o contexto e o prejuízo que isso possa gerar para a democracia, exercer controle de atividade política, até mesmo artística? Só. Muito bem, professor. É difícil. Salvo engano meu, professora Bettina, no caso Brandenburg, havia também uma atividade da Ku Klux Klan de queima de cruzes em backyards, em quintais de casas de pessoas negros também, se não me engano. E o que aconteceu depois foi a reiteração do precedente com alguma especificação do que se entende por um perigo claro e iminente de aquilo resultar em violência, né? De novo, eu não creio que nenhum juiz da Suprema Corte que julgou aquele caso, nem o meu professor, que foi meu orientador nos Estados Unidos, que foi o Owen Fisk, que foi clerk, sim. O Fisk foi clerk do Thurgood Marshall, o primeiro ministro negro da Suprema Corte, depois do William Brennan, talvez o maior da história na defensão, um Aires Brito norte-americano, vamos dizer assim. O William Brennan foi talvez o mais importante juiz que julgou casos da primeira emenda. O que eu dizia, e vou tentar responder a sua pergunta, nenhum desses juízes imaginava, ao proferir essa decisão, estar dando nenhum tipo de aval ou chancela a esse comportamento abjeto de discriminação de pessoas, né? E o Fisk falava isso como filho de imigrantes, que foi criado no Bronx, imigrantes gregos judeus, que fez a vida americana, virou uma estrela durante o tempo dele, né? Hoje ele já está com 80 e poucos anos, e ele dizia, defender a liberdade nesse país é defender ainda que as vítimas ali, daquelas cruzes incendiárias, fossem judeus da minha família. Porque o que eu acredito nesse país é que a resposta não será encarcerar essas pessoas, mas será demonstrar com ideias que elas estão equivocadas. Então, assim, isso de uma grandeza, de uma sofisticação, e com isso eu me volto à pergunta dificílima do Fernando. Primeiro, te conheço de nome, muito prazer te conhecer, obrigado pela presença e pela pergunta. Acho que o Zakharov vai estar, se você tiver interesse, dia 29 de novembro no Rio. A Escola da Magistratura vai fazer uma homenagem ao ministro Barroso e a 2 palestrantes estrangeiros convidados, o professor Dieter Grimm, que foi juiz do Tribunal Constitucional da Alemanha, e o professor Zakharov. No Brasil, um constitucionalista que escreveu muito com esse viés, mas ligado mais ao Estado Social, foi o professor Lênio Streck, né, de países de desenvolvimento democrático tardio ou países em desenvolvimento jurídico-político, e que isso autorizaria uma Constituição mais dirigente para esse lado. Eu tenho dificuldades em imaginar esses estándares tropicalizados de uma forma que eles não se tornem
uma tesoura de censura muito perigosa. Assim, eu não consigo... Talvez seja um defeito da minha formação, de não imaginar, não pensar o constitucionalismo como algo mais adaptado, por exemplo, à realidade latino-americana, ou africana, ou asiática. Mas eu não sou simpático a essa ideia, assim, pelo menos de tudo que li, confesso que eu não sou um especialista em democracia militante, o meu querido amigo, professor brilhantíssimo, orientador de pós-doc da professora Lilian lá na UERJ, meu querido Daniel Sarmento, escreveu um artigo defendendo que a ideia da democracia militante deveria levar o TSE a negar registro à candidatura do atual presidente da República. Eu não escrevi, achei que não era o caso de ali abrir a divergência, mas eu acho que o TSE fez bem em deixar a candidatura seguir e deixar a democracia seguir seu fluxo, assim como espero que siga até 2022 no nosso país. Eu temo teses muito substancialistas de democracia que escondam, de forma subjacente a elas, escolhas morais de quem vai aplicar esses conceitos. Acho que na academia se tem uma maior liberdade porque a gente não teme as consequências, mas aplicar isso institucionalmente eu tenderia a ser contrário à tese, tenderia estándares mais neutros do que esses, ligados seja a democracia substantiva ou a democracia militante, seja uma ideia de moralidade mais substantiva, salvo uma moralidade delgada, na ideia do Michael Waltzer, de que existe uma moralidade bem delgada que dá fundamento à cooperação social, à igualdade entre as pessoas, formas de cooperação social mínimas. Mas a ideia de moralidade mais espessa tenderia a deixar para o mundo privado, para as igrejas, para os clubes, para os centros de pensamento, para a vida privada de cada um. Eu tenho reservas em relação a isso. Não tanto porque, na parte acadêmica, a discussão intelectual dessas ideias, eu não teria condições de debater aqui com profundidade, mas acho que institucionalmente é um desafio fixar esses parâmetros de modo a que eles não se tornem um bumerangue, uma espécie de faca de dois gumes. Perfeito. Que se aponta contra alguém e que possa ferir a própria democracia. Que bonito, né? Eu me lembro daquela frase, vou ter que fazer uma autorreferência. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Bem, até a próxima. Obrigado a todos.